Mo! Gente, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma aula do Clube da Beta, Clube de Estudos da Beta. E na aula de hoje, a gente vai ver gênero feminino masculino, el género de los sustantivos, então o gênero dos nomes. Então, assim, hoje eu de cabelo novo, como vocês podem ver, não estou mais loira, ou seja, lembrem que em espanhol, loira é rubia, né? O ruiva seria pelirroja, lembrando da aula de heterossemânticas, foi uma aula que vocês adoraram. Inclusive, quem não assistiu, vale a pena, se já tiver liberada no YouTube, dá aquela olhadinha, que vale muito, muito, muito a pena mesmo dar uma olhadinha naquela aula de heterossemântica, que a gente viu muita coisa. Certo? Então, vamos começar com o gênero de los sustantivos. A primeira coisa, lembrem que toda quarta-feira, às 20 horas, a gente tem um encontro marcado. O link sempre será disponibilizado no grupo de WhatsApp, o material complementar será disponibilizado após a aula no grupo de WhatsApp, certo? Então, sempre depois da aula, vocês recebem o material complementar, né, de acordo com a aula que vocês tiveram. Então, mesmo que vocês assistam a aula aqui antes ou junto, né, que vocês, quando vocês recebem o link da aula gravada, vocês já recebem também o material complementar para que acompanhe, né, aquele link, aquela linha de raciocínio, para que vocês também tenham algo palpável para ter em casa. Então, vamos lá. Los artículos. Por que que a gente está falando de los artículos? Porque o artigo concorda em gênero e número com substantivos. Gênero feminino, masculino e número singular e plural. Então, los artículos, lembrem que vocês têm o el, que seria o plural los, que seria o os, un, que seria o unos, que seriam uns. Feminino, la, a, las, as, una, uma, unas, umas. E tu tem também o artigo neutro. Antes de entrar lá, né, no gênero, eu quero trabalhar com vocês. Primeiro, Mujer Bonita Salió. Meus amores, no Briguinhas de Betão, me digam, o que que eu boto antes de Mujer Bonita Salió? O que que eu boto? La. Perfeito. Lá, bueníssimo. Lá, todo mundo aqui olhando, deixa eu ver aqui no chat, todo mundo botando lá, perfeito. Lá, la mujer bonita salió. O que que eu boto antes de niño? Niño está com su madre. Boa. Ele. Todo mundo escrevendo aqui no chat, deixa eu ver. Aqui o pessoal tá escrevendo ele, perfeito. Exatamente. El niño, ele. El niño está com su madre. Bueníssimo. Depois disso, no imaginas. Lo. Eh, Muito bom! Lo linda que estás. Tenho essa aqui sem querer, mas é lo linda que estás. Bueníssimo! Ai, que lindo! Todo mundo acertou essa? Deixa eu ver aqui o chat. Sim? Lo linda que estás. Bueníssimo. Agora, aula passada. O que que eu boto antes de água? El água. Ele, todo mundo botando aqui ele. El água. Regras de eufonia, lembra? El água. El água. Bueníssimo. E o que que eu boto antes de mar? Vi lá, vi ele. Digamos que seja ele. Pode ser os dois. Pode ser os dois. Pode ser el mar e pode ser la mar. O gênero é ambíguo. Perfeito. Só que aqui eu quero uma preposição. Se eu chamar o mar de masculino, el água, como fica? Perfeito, Bru, perfeito. Pode ser os dois. Na Venezuela falam os dois. Os dois. Ó, aula passada a gente viu contrações. Se eu tiver de mais ele, dá o quê? Dá del. Então, el agua del mar
está cristalina. Mas, antes de água, vocês já me disseram que é ele. El água, se for la mar, vai ficar como? Junto ou separado? El água de la mar. Separado. Vocês lembram disso? Que só junta quando forma A mais ele e D mais ele. O resto é sempre separado. Então, el água del mar está cristalina. E de la mar está cristalina. Já que eu falei que mar pode ser os dois, eu posso dizer, então, el mar está com el água cristalina. Lembrando que aqui mar está sendo considerado uma palavra masculina e água é feminina, tanto que cristalina está concordando com água, mas aqui é em função da regra de eufonia. Mas eu também posso falar la mar está com el água cristalina. Mas se eu falasse para vocês, como se hace miel? Se eu quisesse botar um artigo na frente. Todo mundo, provavelmente, vai me dizer o quê? Opa! Manuel acertou! A Bru também acertou! Lá, no português é o mel, mas no espanhol é o quê? La miel. Porque aqui a gente está falando de palavras heterogenéricas, são palavras que mudam o gênero. No português é o mel, no espanhol é la miel. Assim como no português é a viagem, no espanhol é el viaje. El viaje. Tanto la miel quanto el viaje são palavras heterogenéricas. Certo? Então, a gente vai ver isso com calma. E olha só. Eu estava revisando isso ontem, eu sempre erro durante o estudo de colocação pronominal. Sim, tem que saber isso para não errar a colocação pronominal, exatamente. Então, primeiro, não confunda gênero com a regra de eufonia. Regra de eufonia. Essa regra não muda o gênero, quando o lá passa para ele e o una passa para un. Antes de substantivo feminino singular que comece com A ou H tônicos. Tem que ser substantivo, tem que ser feminino, tem que ser singular, começar com A ou com H tônicos. Então, água cristalina. El água cristalina. Arma peligrosa. O que eu boto? Vocês viram na aula passada. Arma peligrosa. O que eu boto? Na frente. Ele. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Exatamente. El arma peligrosa. Pero avenida ancha. É substantivo? É feminino? É singular? Começou com A, sim. Mas esse A é tônico? Boa, Fran. Não é tônico. A sílaba tônica tá no ni. Então, o que bota na frente? Lá. La avenida ancha. Alma penada. O que eu boto na frente de alma? Boa. Ele. Boa. Exatamente. O que eu boto antes de almas? Las. Perfeito. Las. Perfeito. Estamos escrevendo. Boa. Las. Exatamente. E amplia habitación. Amplia não é substantivo, é um adjetivo. Então, não entra na regra. La amplia habitación. Buenísimo. Perfeito. Ojo. El agua, las aguas. El árbol, los árboles. Aqui não é a regra de eufonia. Aqui é gênero mesmo, porque a gente está falando de palavras heterogenéricas. El árbol, a árvore. Aqui muda o gênero. Enquanto no espanhol é masculino, no português é feminino. Certo? Mas antes de entrar em palavras heterogenéricas direto, é bom que vocês entendam que palavras heterogenéricas são palavras que mudam o gênero do espanhol em relação ao português. Então, tu tem o mel, tu vai ter la miel. O sangue, la sangre. O nariz, la nariz. A viagem, el viaje.
certo? A árvore, el árbol, e assim por diante. Então, isso aqui é importante que vocês entendam. Mas antes de entrar em palavras heterogenéricas, a gente vai entrar em gênero gramatical. Meus amores, gênero gramatical não corresponde somente a gênero social ou a sexo biológico. O que isso quer dizer? Gênero não é sexo. Se fosse sexo, tu não ia sentar em qualquer banco. Banco é uma palavra masculina, que não tem sexo. É inanimada, certo? Então, assim, a gente tem que parar de associar gênero só com sexo, que não é. Não é. Então, gênero é uma classe, é uma classificação. Existem palavras, existem línguas, desculpa, que tem 19 gêneros. Gêneros como se fossem 19 classes diferentes. O alemão tem gênero feminino, gênero masculino e gênero neutro. Sabe? Então, assim, gênero não é sexo. Não corresponde somente a sexo biológico ou gênero social. O gênero gramatical pode ser também arbitrário, ou seja, porque absolutamente todos os nomes do espanhol têm gênero gramatical, mas nem todos possuem sexo biológico. O que é arbitrário? Por que é o banco, el banco? Porque, na verdade, é masculino, mas isso não quer dizer nada. Por que é la ventana? Por quê? Por quê? Aqui, ó, aqui que perguntaram, aqui se aprende mais do que espanhol. Verdade, John, verdade. Beta, no espanhol só tem o artigo neutro lo. Não, em relação à neutralidade, tu também tem os pronomes demonstrativos neutros. Esto, eso, aquello, que daí são neutros também. Que é isso e aquilo. Certo? Mas quando que a gente está falando de nomes, não tem nenhum nome neutro. Então, assim, gênero é um termo polissêmico. O que isso quer dizer? Antes de entrar, né, de te explicar, eu quero que tu entenda um pouquinho mais de gênero. Ou seja, que tem vários sentidos, utilizado em diferentes âmbitos, na literatura, nas ciências sociais, na música. Ai, como assim? Tem gênero literário, romantismo, realismo, são gêneros literários, são manifestações. Na música, funk, pagode, sertanejo, gospel, samba, rock, pop, pop, samba rock. São gêneros também. No cinema, drama, terror, terror psicológico. Que mais? Ficção, ficção científica. Que é isso? Gêneros também. Na linguística, a gente tem gênero gramatical, feminino, masculino, e gênero textual. Quando a gente pensa no gênero textual, o que é? É importante que vocês saibam. Ai, isso aqui é uma notícia, é uma propaganda, é uma reportagem, é um editorial jornalístico. Tem gente que olha alguma coisa na TV e acha que é tudo igual. Não. Existe notícia, existe reportagem, existe editorial jornalístico. São 3 gêneros jornalísticos. São 3 tipos de diferentes gêneros. Então, quando a gente pensa em gênero feminino e masculino, são classes gramaticais, que correspondem a sexo, sim, mas não somente a sexo, certo? Então, é importante que a gente tenha essa noção. Então, a organização, então, a gente está falando de gênero gramatical. A organização do gênero gramatical em espanhol. Primeiro, vamos entender, tá? Tem palavras femininas e masculinas. Gente, todo mundo sabe que eu sou super, quem não sabe, então vai ficar sabendo agora, mas eu sou super progressista. Eu sou uma mulher progressista e eu acho que a gente tem que olhar, eu não sou conservadora, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? E eu acho que a gente tem liberdade para falar esse tipo de coisa, mas não vou falar sobre política, não é essa a ideia. Mas mesmo não sendo uma mulher conservadora, mesmo sendo uma mulher progressista, eu não compactuo
com dizer que a língua é uma língua machista em muitos aspectos, mas compactuo em outros aspectos. Vocês vão entender. Por exemplo, quando a gente diz que o gênero masculino, ele generaliza no espanhol, por exemplo, o homem como se fosse todo mundo, é uma forma de economia linguística. O homem, ou o ser humano, é como se fosse o ser humano. É uma forma de economia linguística, entendeu? Não é que a língua seja machista, é que a forma não marcada é a forma masculina, e a forma marcada é a forma feminina. Então, assim, mas ao mesmo tempo, a gente tem que entender que a forma marcada, quando a gente fala no A, depois eu leio o chat, tá? Para vocês entenderem. Quando a gente pensa no... foi a outra coisa que falaram. Me perdi aqui, desculpa. Quando a gente fala, por exemplo, ninho e ninha. Ninho serve para criança e serve para menino. Ninha serve para menina. Daí, o que eu quero dizer? Que as palavras masculinas terminadas em o e e, quando passam para sua forma feminina, mudam a terminação e vão para a. Jefe passa para jefa, passa para assistenta. Daí tem gente que pode dizer, Beta e presidente, presidenta. Ai, mas não existe. Existe, está dicionarizado, tanto no espanhol quanto no português. Beta, e por quê? Daí agora vem o meu lado progressista. Eu não acho que a língua seja machista. Eu não uso todes, não acho isso necessário. Eu acho que todos engloba todo mundo. Eu acho que quando que a gente usa todes, a gente acaba negligenciando outras manifestações linguísticas, por exemplo, um cego vai conseguir ler em braille todes, ou então como um surdo vai entender todes, sabe? Eu acho que é importante que a gente entenda isso, só que isso é uma coisa, e eu acho que não deslegitimo, eu acho que é uma variação linguística que as pessoas buscam igualdade, mas eu não uso, porque eu estou falando de norma, de organização, só que ao mesmo tempo eu acho importante falar presidenta. Por quê? Porque até então não existem homens que mandam, não existem mulheres que mandam, são só homens. E como o feminino é a forma marcada, é importante que a gente mostre que é uma mulher que está no poder. Porque até os anos 50 a mulher não podia nem votar, né? Não podia viajar sem autorização do marido ou do pai. Então, assim, a gente evoluiu muito. Então, quando a gente tem, não importa se tu aceita, se tu gosta ou se não gosta, não é uma discussão disso, não é uma discussão política. Mas falar, por exemplo, presidenta, é dizer que existe uma mulher no poder. Assim como tu falar presidenta em espanhol, como a presidenta del México, está correto. Não está incorreto. Entenderam? Então, eu não estou discutindo coisas, estou dizendo para vocês, a forma marcada é com A. E a forma não marcada é com E e com O. Ai, Beta, e por que tu não fala estudanta? Porque tu não precisa dizer, porque existe um monte de mulher que estuda. Tu não precisa marcar o gênero aí. Entenderam a lógica? É meio complexo, né? Sabe que eu escrevi sobre isso na minha dissertação de mestrado. Eu não gosto de todes, não uso. Eu acho que isso não vou dizer que é um desrespeito, não é isso, mas eu acho que existem outras manifestações que a gente pode discutir, não é sobre isso, entende? Então, eu quis aproveitar esse momento para a gente refletir um pouquinho sobre isso, né? Mas vamos lá, continuando. Palavras terminadas em consoante, agrega-se a terminação A, professor, professora, senhor, senhora, certo? A organização do gênero gramatical em espanhol. Há também palavras que formam seu feminino com sufixos. Por exemplo, com esa, alcalde, alcaldesa, tigre, tigresa, com isa, sacerdote, sacerdotisa, poeta, poetisa, com ina, héroe, heroína, gacho, gachina, com tris, actor, actriz, imperador, imperatriz, certo?
E também a organização do gênero gramatical, ainda, né, continuando as formas irregulares. Hombre, o marido, mujer. Padre, madre. Caballo, yegua. Carnero, oveja. Toro, buey. Y vaca. Caballero, dama o amazona. Papá, mamá. Yerno, nuera. Dale? Continuando, nós também temos os substantivos epicenos, que são usados somente para animais. Neles, o gênero gramatical não muda de acordo com o sexo biológico. O sexo é determinado pelos vocábulos macho e hembra, ou seja, não é el buitre macho e la buitre, não, é el buitre macho, el buitre hembra. La tortuga macho, la tortuga hembra. El gorila macho, el gorila hembra. El pez macho, el pez hembra. La serpiente macho, la serpiente hembra. A gente fala o gorila e a gorila, né? A gente usa o artigo. Vocês já pararam para pensar nisso, que isso muda no espanhol? A gente fala o gorila e a gorila. E no português, aliás, no espanhol não. Tu não muda o artigo. Certo? Foi até aqui, amores? Continuando, então. Ainda vocês têm os gêneros comuns de dois, como el artista e la artista, el pianista e la pianista, el telefonista e la telefonista, el economista e la economista, el dentista e la dentista, el periodista, que seria o jornalista, né? La periodista, el capitalista, la capitalista, el deportista, la deportista, el joven, la joven, el atleta, la atleta, el mártir, la mártir, el reo, la reo, el testigo, la testigo, el cónyuge, la cónyuge, el intérprete, la intérprete, el estudiante, la estudiante, ¿vale? Mas agora a gente vai entrar em palavras heterogenéricas. As palavras heterogenéricas são idênticas ou muito semelhantes em relação à forma ortográfica e ao significado, mas são divergentes em relação ao gênero gramatical, ou seja, no português é um gênero, no espanhol é outro gênero. Ou seja, ao comparar o português com o espanhol, há um grupo de palavras que não possuem o mesmo gênero. Por exemplo, a palavra sangue no português é uma palavra masculina, é o sangue. No entanto, no espanhol é uma palavra feminina, então vai ter la sangre, certo? Então, a relação heterogenérica existe entre as duas línguas irmãs, representada pelos dias da semana, pelas letras do alfabeto e pelas terminações, além de uma listinha nada modesta de palavras que vocês vão ver hoje. Então, por exemplo, segunda-feira, hoje é importante. A segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira, a quinta-feira, a sexta-feira. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Mas o sábado e domingo, el sábado e el domingo. Certo? Aqui nós temos heterogenéricas. Tu tem lá, o a. Ai, troquei aqui! Meu TDAH gritou. Seria o A, o Q e o V. La A, la Q, la V. A Q não é o que vocês estão pensando, tá? Seus podres. Quinta série. Ah, la N, perfeito. Então, vamos lá. Terminações. No português, tu tem agem. No espanhol, tu vai ter arre. Ume no português, umbre no espanhol. Só que enquanto no português agem é feminina, no espanhol é masculino. Enquanto no português ume é masculino, no espanhol é feminino. Como assim? A viagem, el viaje. A garagem, el garaje. A tatuagem, el tatuaje. A maquiagem, el maquillaje. A coragem, el coraje. A aprendizagem, el aprendizaje. A abordagem, el abordaje. A dublagem, el doblaje. Certo? Então, agem é feminina no português, arre é masculina no espanhol. No português, o legume, la legumbre. O costume,
la costumbre. O vislumbre, la vislumbre. O cume, que seria o ápice, la cumbre. O lume, que seria o brilho, né, o esplendor, la lumbre. Ojo, te liga aqui, lombriga, a terminação or sempre vai ser masculina. Obrigatoriamente, Beta? Obrigatoriamente, amor. Obrigatoriamente. Sempre vai ser masculina. No espanhol, né? Então, a dor, a cor e o amor, mesmo que seja no português o amor, no espanhol vai ser o quê? Ele. Pode falar. El dolor, Perfeito. E cor? el color, E amor? el amor. Bueníssimo, que lindo. El amor. Aqui. Perfeito. Más palavras. Olha só. Uma lista, gente. Uma lista. O mel, la miel. O nariz, la nariz. O sangue, la sangre. O sorriso, la sonrisa. O riso, la risa. O liquidificador, la licuadora. O nariz, la nariz. O postal, la postal. O hormônio, la hormona. O computador, la computadora. O hambúrguer, la hamburguesa. O alarme, la alarma. O creme, la crema. O pesadelo, la pesadilla. O cabide, la percha. O samba, la samba. Mas aqui tu também tem as palavras que são femininas no português e masculinas no espanhol. A fumaça, el humo. A valsa, el vals. A vertigem, el vértigo. A análise, el análisis. A cutis, que é a pele, el cutis. A caneta, el bolígrafo. A estreia, el estreno. A origem, el origen. A cratera, el cráter. A luva, el guante. A cartilagem, el cartílago. A tequila, el tequila. A calça, el pantalón. A estante, el estante. Vale? Só que o que acontece? Nós também temos o gênero ambíguo. Tá todo mundo acompanhando ou tô indo muito rápido? Todo mundo acompanhando? Sim? Bueníssimo. O gênero ambíguo, amores. Vamos lá. Lembra disso? Está ótimo. Ai, fico feliz. El agua del mar está cristalina. El agua de la mar está cristalina. El mar está com el agua cristalina. La mar está com el agua cristalina. Isso aqui vocês viram lá no início. Ah, que bom que vocês estão gostando. Fico muito feliz. Então, isso aqui vocês viram lá no início. Olha só. Como estamos estudando o idioma falado em 21 países, gente, estamos diante de variações dentro da pluralidade linguística. Isso se reflete em várias questões no gênero gramatical. Existem países que falam algumas palavras em um determinado gênero e, paralelamente, em outros lugares, essa mesma palavra terá outro gênero. Entretanto, isso não altera o sentido da palavra. Inclusive, tá? Alguns países usam a mesma palavra com ambos os gêneros. Na Venezuela, por exemplo, utilizam tanto la mar quanto el mar. E ambos no português se traduzem como o mar. Então, tu vai ter, por exemplo, isso aqui não muda o significado da palavra. Por que tu tá falando isso de novo, Beta? Porque existem as palavras bigêneres. E as palavras bigêneres mudam o significado. Essas aqui não muda. O mar é tanto el mar quanto la mar. Tá? Então, vamos lá. Ai, eu esqueci puente! Sim, é a ponte, el puente. Perfeito, me lo havia olvidado. Só lembrou de puente. Pior é que puente é super comum e eu me esqueci. Puente, eu fiz um vídeo com puente no Instagram, falando do gênero. A ponte, el puente. Daí por isso que tu viu. Então foi. Mas eu esqueci de botar, porque eu fui botando os que eu fui lembrando, né?
Fui lá, tec, 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 lembrei desse, tec, 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 lembrei desse. E daí, os mais óbvios eu esqueci. Esqueci completamente do puente. Ó, o que que perguntaram? O gênero mantém o sentido, sim. O gênero amigo não muda o sentido. Então, é el mar, la mar. El dote, la dote. El azúcar, la azúcar. El maratón, la maratón. El tilde, la tilde. El lente, la lente. El internet, la internet. El sartén, la sartén. El armazón, la armazón. El lavavajillas, la lavavajillas, que é lava-louças. El arte bonito, el arte bonita. Aqui eu troquei, é el arte bonita. Não é lá, aqui é ele. Porque a arte é uma palavra feminina que começou com atônico. Aqui eu errei. É el arte bonita. Na hora de digitar, eu só fui botando lá e não parei para pensar. El énfasis, la énfasis. El pijama, la pijama. Ou el pichama, la pichama. Certo? Só aqui que é el arte. Tá? Porque daí entra na regra de eufonia. Aqui teve um erro de digitação. De atenção, na verdade. Não foi nem de... Foi de atenção mesmo. E agora a gente está entrando em palavras bigêneres. Ou homônimas. Olha só. Essas aqui mudam o sentido, tá? Então, as palavras bigêneres são as que aceitam ambos os gêneros, feminino e masculino, mas que têm seu significado alterado devido à presença de um ou de outro. Então, o contexto ele é fundamental na identificação do significado de uma palavra assim. É com ele que conseguiremos determinar o sentido dela. Gente, isso acontece no português também. O capital e a capital. A capital é a cidade. O capital é dinheiro. Não é? Vocês conseguem perceber isso? É el arte. Então tem que arrumar lá. El arte bonita. Vou arrumar lá. Então, ó, el coma e la coma. El coma é o coma, o estado que a pessoa fica. La coma é a vírgula. El capital, o dinheiro. La capital, a cidade. Certo? La cólera seria a raiva, a ira. El cólera, a doença. El guarda, o cobrador de ônibus. La guarda é a tutela, ter a guarda de alguém. El cura, o padre. La cura, o ato de curar. El cabeça, o chefe. La cabeça, a cabeça. El frente é a frente, por exemplo, numa guerra, né? O front, a frente, seria el frente. La frente, a testa. El policia, o agente. La policia é a administração pública, é a polícia em si. Como a gente fala, o polícia é a polícia, né? El guia, pessoa que orienta. La guia, livro que orienta. El cometa, o astro. La cometa, pipa. La ordem, a exigência. El ordem, disposição das coisas. El rádio, elemento químico, então, hueso del braço. La radio é a emissora ou el aparato, certo? Opa! E, gente, eu fui correndo, porque eu tô sem internet hoje, vocês sabem, né, para aproveitar que não deu treta. Mas o que que vocês vão ver na próxima aula? Já. Sim, já é 20 e 40, 20 e 38, vocês acreditam? 20 e 38. Neste momento, a gente está 40 minutos aqui falando. Passou voando, né? Muito rápido. Olha só, o que que vocês vão ver na próxima aula? Vocês vão ver plural. Plural é a próxima aula. Regras gerais, especiais de plural. A Bruna disse que tinha revisado. Fiquei feliz, fiquei feliz. Certo, meus amores? Então, assim, hasta el próximo miércoles. Quem não está no clube, faz um favor de entrar, porque é demais, vale muito a pena.
Qualquer coisa, é só chamar. Quem está assistindo agora no YouTube, é só escrever aqui, que eu entro em contato, vem ser meu aluno, vem fazer parte do clube, porque a gente se encontra toda quarta-feira. Um beijo e nos vemos. Ah, e deem like no vídeo. Eu nunca falei isso, eu tenho que falar de vez em quando. Pronto, gerenciar a gravação. Parei, beijo.